What's your favorite scary movie? Olá galera, meu nome é Breno Becali, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede. Estou fazendo a cobertura completa de Premonição 6. Já fiz o react do trailer, de uma cena de quase morte, de 2 clipes, trazendo várias informações, teorias sobre o filme, e agora tivemos mais fotos reveladas, ou seja, a divulgação do filme tá a pleno vapor. Estamos chegando ali no último mês para o lançamento deste filme e com essas novas fotos podemos mudar um pouco o que pensávamos sobre o filme, criar uma nova linha do tempo dos fatos que podemos esperar dos acontecimentos de Premonição 6. Se vocês gostam muito da franquia, já deixem um like de vocês aqui nesse vídeo, já se inscrevam no canal para ajudar meu canal a crescer cada vez mais, e também, se vocês quiserem, vocês podem visitar meu outro canal, Quarta Parede Investiga, que eu tô revisitando todos os filmes da franquia, trazendo curiosidades, finais alternativos, muito conteúdo lá também para vocês que gostam muito da franquia. E bora lá então reagir, trazer essas novas fotos e tirarmos mais teorias aqui sobre o que podemos esperar de Premonição 6. A primeira foto aqui que nós vemos então é da nossa visionária, a Iris, que ela tá aqui com uma cara bem maléfica no acidente de abertura do filme, que eu já falei pra vocês, que já vimos no trailer, que vai ser uma torre colapsando na década de 60. E aqui a gente vê tudo pegando fogo, um caos, mas ela está olhando aqui pra frente, quebrando exatamente a quarta parede. E olha só essa cara dela, bem assim, tipo, demoníaca. Lembra muito aquela cena de A Órfã 2, em que a Esther, ela tá descendo as escadas, a casa pegando fogo, e ela com aquele olhar de satisfação, sabe? Mas aqui então a gente vê que exatamente tá tudo pegando fogo, um caos, cadeiras reviradas, mesas também completamente reviradas. É um caos, mas ela tá com uma aparência de serenidade. Mas eu acho que essa foto foi só para divulgação mesmo, porque ela não estaria exatamente dessa forma no filme, já que ela é visionária e tenta salvar todo mundo, e é assim mesmo que ela consegue salvar. A outra foto que a gente tem é exatamente mais o caos. Olha isso aqui, gente, vai ser astronômico isso aqui, porque olha só, alguém pegando fogo, todo mundo correndo, uma perucona aqui, olha. Uma perucona da década de 60 aqui, que, meu Deus. Mas olha só, todo mundo pegando fogo. A gente já viu várias partes, várias cenas aqui da abertura. Uma cena que sempre aparece é daquela mulher em que o piano cai em cima dela. Enfim, mas vai ser realmente um grande caos. Eu falei pra vocês que vai começar um incêndio no restaurante dessa torre. E ali vai quebrar o vidro também do chão. E vai todo mundo cair, a torre vai colapsar, o piano vai cair na mulher, o pessoal vai pegar fogo. Vai ser um caos gigantesco. O que vai acontecer aqui nessa premonição? E também aquele pôster que eles colocaram de uma caveira no fogo também condiz muito com o que podemos esperar aqui dessa cena de abertura. Então, mais uma foto bem interessante aqui para vocês. Agora, uma foto que vai mudar um pouco o que a gente imaginava do filme das teorias, que é essa foto aqui. Pois é, quando teve essa cena no teaser que eu trouxe, no TV Spot, que eu trouxe pra vocês, no outro vídeo que eu reagi a 2 TV Spots, num deles tivemos uma cena, todo mundo assim de costas, num funeral. E a teoria era de que o funeral seria desse cara aqui, do Tio Howard, que a gente vê ele morrendo no trailer, com um cortador de grama. E aqui eu já falei pra vocês que a morte vai atrás de uma família, a família da Stephanie, que também é a família da Iris, que é a nossa visionária, que é a avó dessa família 60 anos depois, e agora ela tem uma família completa. E a morte vai atrás dessa família e eles vão morrer por ordem de nascimento. E como a gente veria então o tio Howard morrendo nessa cena do churrasco lá com o cortador de grama e tudo mais, aí eu achei que o funeral seria do tio Howard. Mas, nessa outra foto aqui, mostra que o tio Howard tá vivíssimo. Então, de quem é o funeral? Será o funeral da Iris? Que finalmente a morte conseguiu pegar ela de uma vez? Porque aqui a gente vê a configuração familiar. Vamos começar com o tio Howard, que é o filho da Iris, que é casado com a tia Brenda. Nisso,
temos os três filhos em ordem de nascimento: Eric, Julia e o Bobby. Nisso, a Iris também tem uma filha, a Darlene, que não tá nessa foto aqui, que é mãe da Stephanie, a nossa nova protagonista, casada com esse aqui que não sei o nome dele ainda, e o irmão mais novo, então, o Charlie. Essa configuração familiar. Então, o tio Howard veria logo depois da morte da Iris, que parece que o caixão é da Iris mesmo, porque a gente vê a família completa. E como a morte vai matar a família, então pode ser realmente a morte da Iris aqui, que vai dar o cataclisma para todo mundo morrer. Então vamos mudar um pouco aqui a timeline do filme. E uma coisa interessante que a gente não vê aqui, galera, é a Darlene. A Darlene, que é a mãe da Stephanie e de Charlie, não está aqui. Por quê? Porque, segundo rumores, assim, das minhas fontes, informações das minhas fontes, a Darlene abandonou a família. Então, abandonou o marido e os 2 filhos. Só que, talvez, com a morte da Iris, da mãe dela, a avó da família, a Darlene pode voltar. Exatamente o que falou até mesmo minhas fontes, que a Darlene vai voltar. Então, talvez, exatamente, tenha essa cena aqui em que a mãe da Darlene morre, a avó morre, ela volta na vida da galera toda, né, da família, e por isso que a gente vê ela, então, ali nas outras cenas do filme. Então, pode ser realmente isso. E uma coisa interessante que a gente pode tirar também dessa foto, olha só, uma foto já muda muita coisa aqui que a gente já havia falado no vídeo anterior. Então fiquem ligados nos vídeos, tem uma playlist completa de Premonição 6 aqui para vocês, e que um vídeo complementa o outro, um vídeo vai trazer mais informações em relação aos outros também. Então as coisas mudam muito rápido. Então uma coisa que a gente pode tirar também de informação é que aquela festa, então, no churrasco, pode ser exatamente uma festa meio que reunião familiar pós-mortem. Então talvez eles vão se reunir, vão tentar recriar esses laços familiares depois da morte da avó, que é a grande matriarca ali da família toda. Então talvez eles vão meio que tentar recuperar esses laços. E com a Darlene voltando também na vida de todo mundo, eles vão tentar recuperar esse momento familiar aqui que nós temos. Lembrando que uma coisa que vocês falaram bastante no outro vídeo é sobre a tia Brenda e o pai da Stephanie e do Charlie, né? Porque vocês falaram, poxa, a mãe do Eric, Julia e Bob e o pai da Stephanie e do Charlie não vão morrer no filme? Eles também estão na lista da morte. Não, não estão na lista da morte. Por quê? Porque a lista da morte segue os laços de sangue. Então vai seguir exatamente ali a avó, que tem 2 filhos, que é o Howard e a Darlene, que teve então os descendentes. Como a própria Stephanie fala no outro teaser que eu trouxe para vocês, eles nem deveriam ter existido. Então não afeta, por exemplo, o pai e nem a tia aqui, porque eles não têm laços de sangue com a família. Então eles meio que estão salvos aqui. A não ser que o filme tenha uma reviravolta e fale alguma coisa ali que eles não deveriam ter contato com a família, e só por ter contato com sobreviventes eles também entram na lista da morte, como aconteceu lá em Premonição 5, que a Molly não morria na premonição do Sam, mas como o Sam sobreviveu e levou a Molly, então, pro voo 180, ela acabou morrendo porque ela teve contato com o que morreria. Então ela acabou morrendo meio que uma consequência de ter contato com alguém que não deveria ter sobrevivido. Então, se eles colocarem essa ideia de que, poxa, todas as pessoas também, com quem eles tiverem contato na vida, também podem entrar na lista da morte de alguma forma, aí eles podem entrar na lista. Mas até o momento que a gente sabe é que eles não estão na lista aqui não. Somente os que têm laços de sangue, que são os filhos e os netos da Iris. Uma coisa também que vocês questionaram e uma coisa interessante de trazer aqui também para vocês, será que, por exemplo, eles começam com o tio Howard e vai descendo e depois vai para outra filha? Ou realmente o tio Howard, a Darlene, depois o Eric, Julia, Stephanie, Bob e Charlie? Ou será que a ordem vai ser Howard e ali vai para a linha dele de sangue, a Eric, Julia
e Bob e depois vai pra Darlene, Stephanie e Charlie? Será que vai seguir isso? Pega o mais velho, o filho mais velho, e desce na linha, matando todo mundo, ou vai pegar os mais velhos mesmo, os irmãos, e depois pegar os netos, os filhos, depois os netos. Então também é uma coisa que pode acontecer no filme. A gente não sabe exatamente, é por ordem de nascimento, mas pega o filho mais velho e desce nos descendentes, e vai pro próximo filho, a próxima filha, ou vai realmente em ordem ali de idade. Então, uma coisa também que vocês questionaram bastante no outro vídeo e que pode acontecer também. A gente não sabe exatamente como que isso vai ser feito. A informação que nós temos é que eles vão morrer em ordem de nascimento. Agora, como eles vão seguir esse caminho, realmente a gente não sabe muito bem sobre isso. Então, só tirando uma dúvida aqui pra vocês, que eu li bastante nos comentários do outro vídeo. Eu leio os comentários de vocês, né, galera? Às vezes eu não respondo, mas eu leio todo mundo aqui e eu tento responder o máximo que eu posso também. Mas eu tô sempre atento aos comentários de vocês. Agora, a próxima foto, que temos o Bob. Essa foto aqui eu já falei pra vocês de uma cena de morte que acontece ali no hospital. Que inclusive foi uma cena de morte que foi revelada lá no CinemaCon. A gente não assistiu essa cena na íntegra, mas foi revelado, a galera que viu fez toda uma descrição dessa cena. Eu trouxe para vocês também em outro vídeo e agora a gente vê exatamente por quê. Porque temos essa foto aqui também, ó, que é muito importante. Por quê? Porque é o início da morte. Nós vimos no TV Spot de que nós vamos ter a família que vai se reunir com o William, que é o personagem do Tony Todd. Nessa reunião, então, o William, ele pergunta quem é o próximo. Os próximos são o Eric e o Bob. Eles se apontam ali. E ali ele fala como burlar a morte. Nisso ele fala as duas regras que a gente vê nos filmes. Uma, que você tira a sua própria vida, é ressuscitado, você burla a morte. A Kimberly fez em Premonição 2. A segunda regra, que parece que funciona, mas talvez não, é que você tira a vida de alguém e você pega, então, a vida que resta daquela pessoa que você tirou. A pessoa te substitui. Então, você pega a vida da pessoa que você tirou, a vida dela, e ali, então, a pessoa morre no seu lugar. Então, essas são as duas regras. Ele fala isso pro Eric e pro Bob, pra Stephanie, pro Charlie e pra Darlene. A gente vê isso no TV Spot. Então, com isso, o Bob e o Charlie vão fazer isso para poder sobreviver. Primeiro, eles pensam em tirar a vida de bebê. Porque bebê tem muitos anos de vida, enfim. Obviamente, eles não vão fazer isso, então eles resolvem o seguinte: vamos tirar a vida um do outro. Se a gente tirar a vida um do outro, você tira a sua vida e eu te salvo. E você faz a mesma coisa comigo. E o que acontece, então? Os dois vão até o hospital e ali eles vão pegar, então, nessa máquina aqui, eles vão pegar uma pasta de amendoim. Por quê? Porque o Bob, ele é alérgico a amendoim. Então, o Bob, ele vai pegar, então, a pasta de amendoim. Nisso, o Eric, ele vai estar, então, com uma dose de adrenalina para trazer ele de volta. Porque aí o Bob, ele vai ter exatamente o quê? Uma reação alérgica. Nisso que ele tem reação alérgica, a gente consegue ver que ele está tendo nesse exato momento uma reação alérgica, o Eric deveria então injetar a dose de adrenalina nele. Só que dá tudo errado. Por quê? Porque eles vão entrar numa sala de máquina de ressonância magnética. E nisso então vai acontecer aqueles eventos lá sobrenaturais, a máquina de ressonância vai ligar, ela vai magnetizar e ali ela vai matar o Eric. Com uma cadeira de roda, vai voar e vai prender o Eric ali dentro da máquina de ressonância magnética. Nisso, o Bob consegue injetar a dose de adrenalina nele, porém, ali uma enfermeira vai abrir a porta, então uma mola dessa máquina vai voar, por quê? A ressonância magnética, ela atrai metais. E como a magnetização, o campo magnético da ressonância vai estar completamente alterado, alto demais, ali então vai voar uma mola daqui, porque eles arrombam essa máquina. Então a mola, ela vai voar. Então ela voando, ela vai acertar então o Bob na cabeça, no crânio, entendeu? E aí ele acaba morrendo por conta disso. Então assim,
a gente consegue ver então mais essa cena. Essa foto foi lançada antes, ele na máquina, confirmando essa cena. A gente vê aqui, ó, uma cadeirinha de rodas, tá vendo? Essa aqui deve matar aqui o Eric. E aqui a gente vê então o Bob realmente tendo uma reação alérgica. Uma foto então aqui pra vocês. Então mais uma cena que eu já falei pra vocês. Agora, nessa outra foto aqui, é muito, mas muito interessante. Por quê? Porque aqui a gente tem uma linha do tempo gigante, gigante de tudo que aconteceu, tá vendo? A gente consegue ver até fotos extremamente antigas de pessoas, é bizarro, sabe? E a gente consegue ver, por exemplo, nomes de pessoas. Uma coisa que a gente consegue ver que são nomes de famílias, parece ter os mesmos sobrenomes da galera, sabe? Então meio que ela faz toda uma linha do tempo de tudo que aconteceu, de todo mundo que morreu durante esses anos todos. Mas ali ela pega todos os obituários de todo mundo que morreu durante esses anos todos, recortes de jornais, os nomes de todas as vítimas que aconteceram. Então, talvez tenhamos muitas outras premonições que nós não vimos nos filmes, mas que aconteceram ao longo dos anos, sabe? E uma coisa interessante também é que nós temos livros da franquia Premonição. Isso pode fazer com que alguns livros sejam canônicos também, desse universo de alguma forma. Então temos mais isso aqui interessante. Gente, esse filme, ele vai simplesmente conectar todos. Várias perguntas que nós temos ao longo desses anos todos, vai resolver essas perguntas, sabe? Então, é uma coisa bem interessante aqui. Agora, essa outra foto também, que eu acho que é muito interessante, é que aqui a gente consegue ver que a Stephanie, ela tá na casa da Iris, porque a gente vê essa cena muitas vezes. A gente viu essa cena no trailer, a gente viu essa cena no TV Spot também, que eu trouxe aqui pra vocês. De aqui, temos uma cena no próprio trailer em que a Iris vai entregar o Manual da Morte, que é exatamente esse livro que tá ali com ela. Então, nesse Manual da Morte tem todas as regras básicas, tem todos os obituários, todas as pessoas que morreram, tudo o que aconteceu nesses 60 anos. É ali que a Stephanie vai descobrir os planos da morte, então. E a Iris vai entregar pra ela, porque a gente vê isso exatamente no trailer. A gente vê uma cena em que a Stephanie vai visitar a avó dela. E o mais interessante é que a Stephanie, que ela tá com o manual. Então, ou seja, a avó acabou de entregar pra ela. E como ela tá completamente em sangue, a gente consegue então perceber que a Iris vai morrer na frente da Stephanie, nesse exato momento. A Iris, ela vive completamente isolada, a gente viu isso no teaser. Ela vive completamente isolada, numa área assim, em que ela consegue deter a morte, sabe? É uma área anti-morte, por exemplo. E parece que ela tá cansada e parece que ela vai desistir, talvez. Ela vai entregar esse manual pra Stephanie e parece que ela vai morrer na frente da Stephanie, porque a gente vê esse sangue jorrado na cara dela. Então, aí que pode realmente dar todo o cataclisma da questão de que nós vamos ter, cadê? Aqui, esse caixão aqui, que é a morte da Iris. Então, a Iris deve morrer primeiro de todo mundo, então. Então muda um pouco o que eu tinha falado no outro vídeo, que o Howard seria a primeira morte. Parece que a Iris vai ser a primeira morte nesse filme. Então, assim, é uma coisa muito interessante da gente perceber, é que essas fotos trazem muitas informações pra gente, que a gente pode tirar muitas teorias também. E muda um pouco o que a gente vem falando tempos atrás, sabe? A gente vai mudando de opinião e um vídeo complementa o outro. Mas assim, quais são as teorias de vocês em relação a esse filme? Agora que temos essas fotos também mais reveladoras sobre Premonição 6. São poucas fotos, mas olha o que a gente pode tirar muito de informação aqui dessas fotos com tudo que a gente já tem de bagagem. Com todas as imagens que nós temos também, com todas as informações que eu venho trazendo aqui pra vocês também. Então, por isso que eu peço para que vocês deem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal, porque assim, para vocês acompanharem, ativarem o sininho também, para vocês acompanharem esses vídeos, acompanharem essa linha do tempo também, da cobertura de Premonição 6. Então, é muito interessante para vocês vão gostar bastante aqui também. E com certeza comentem aqui quais são as teorias de vocês também em relação a essas fotos. Eu sempre leio os comentários de vocês, trago dúvidas de vocês em outros vídeos também pra gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Mas é isso, galera. Muito obrigada, então. Até os próximos vídeos e daqui a pouco eu volto com mais Premonição. E o trailer, eu sei que vocês viram, passado, tá chegando aí. Então tem muita coisa ainda pra acontecer no canal.